Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Mundo Racional. Com vocês, Kennedy Litaif, o mago do realismo. Bom dia a todos vocês. O vídeo de hoje é atendendo ao pedido de um dos inscritos do canal Mago do Realismo, o internauta Lucas Belo. Lucas pediu que eu falasse abordasse um pouco sobre a famosa Operação Prato, aquela operação que investigou os supostos discos voadores na década de 70 no litoral do estado do Pará, mais especificamente na cidadezinha do interior, Colares. Tudo começou no Maranhão, na Ilha dos Caranguejos, depois o fenômeno se alastrou por todo o litoral do estado do Pará, passando por várias cidades pequenas, tipo Viseu, Vigia, Ilha do Mosqueiro, Ananindeua, várias outras cidades. O que terá realmente acontecido no norte e nordeste do Brasil? Vamos conhecer um pouco da história sobre esse episódio insólito. Com vocês, um pouco do chupa-chupa. Operação Prato foi uma investigação realizada pelo primeiro Comando Aéreo Regional, um órgão da Força Aérea Brasileira, sediado em Belém, do Pará, com a finalidade de investigar supostas aparições de objetos voadores não identificados em regiões dos municípios de Santo Antônio do Tauá, Vigia e Colares. Essa investigação foi batizada pelos militares de Operação Prato, em referência ao formato dos supostos objetos vistos pelo povo. Objetos luminosos que emitiam um feixe de luz contra os moradores daquelas regiões. Essas ocorrências eram relatadas por moradores e autoridades locais, além de ser amplamente divulgadas pela imprensa. Ataques provenientes de raios luminosos, causando queimaduras, marcas de agulhas, paralisia, tremores, vários sintomas clínicos, perda de sangue e até a morte. A população ribeirinha apelidou o fenômeno de chupa-chupa. Entre os meses de outubro e dezembro do ano de 1977, foram realizadas 2 missões pelos agentes de inteligência do Serviço de Informações e por uma equipe médica militar do primeiro Comar. A operação teria sido encerrada oficialmente no final de dezembro de 77, mas documentos oficiais indicam que outras missões com objetivos específicos relacionados à investigação de objetos voadores não identificados foram realizadas durante o ano de 78. Com vocês, um pouco mais desse episódio sólido, aonde começou, na Ilha dos Caranguejos, litoral do estado do Maranhão, depoimento de um ribeirinho em seu pequeno barco, que de madrugada, diz ele, que foi atacado por uma bola de luz, no qual teve um companheiro morto e 2 feridos. A partir daí, toda essa tragédia, esse fenômeno foi noticiado pela mídia, pela imprensa, e o fenômeno se alastrou por todo o norte do Maranhão, litoral do Maranhão, e também em todo o litoral do estado do Pará. E até que a um ponto que o prefeito, através de ofício, solicitou a investigação do primeiro Comar, sediado em Belém do Pará, o órgão da FAB, da Força Aérea Brasileira da Aeronáutica. Com vocês um pouco mais dessa história insólita. O chupa-chupa foi investigado também pelo 4º Distrito Naval da Marinha do Brasil, pelo SNI e o Centro de Informações de Segurança da Aeronáutica, o CISA. Tudo começou na Ilha dos Caranguejos, Maranhão,
onde, segundo o relato de Ribeirinho, uma bola de fogo atacou seu pequeno barco, matando um e ferindo 2 de seus companheiros. A imprensa rapidamente noticiou a tragédia. Casos similares aconteceram na Baixada Maranhense. Lavrador vendo um objeto luminoso, homem sendo queimado por uma tocha vinda de uma grande bola de luz, mulher atingida por raio e desmaiando em seguida, viatura policial sendo perseguida por um OVNI, delegado sacando o revólver para atirar no objeto não identificado. Moradores dessas áreas sofriam crises nervosas. A autoridade legislativa conta que ele e mais de 100 pessoas teriam visto um ponto de luz irradiando focos de luz do porto de Itaúna. Acontecimentos semelhantes ocorreram também em Viseu, Vigia, Baía do Marajó, Ilha de Colares, Ananindeua, Colares, Ilha do Mosqueiro e várias outras regiões. Prefeito interiorano solicita a investigação da aeronáutica junto ao 1º Comando Aéreo Regional, o 1º Comar, sediado em Belém. Faziam parte dela Coronel Camilo Ferraz de Barros, o Sargento Fábio Costa e o capitão, à época, o Irangi Holanda, e uma equipe médica. A base foi em Colares e Holanda assumiu a chefia da operação no dia 1º de novembro. Relatório inicial sobre a região. Tem por habitante pessoas de índice cultural, socioeconômico e sanitário dos mais baixos, aliados a crendices e formação simples, facilmente influenciados pelos meios de comunicação. Depoimento de um morador local. Objeto estranho parado a 5 metros mais ou menos de mim e, no seu interior, um casal dando gargalhadas, como se estivesse fazendo gozação. Ele viu uma espécie de nave espacial com um casal de tripulantes, sendo a mulher branca e loira e o homem branco, usando chapéu de couro como se fosse de vaqueiro. Nesse próximo bloco, trago para vocês um pouco do depoimento da médica Velaide Cecim, a médica psiquiatra de Colares, pouco também do depoimento do padre Alfredo de Laó e também do capitão à época, o Irangi Holanda, assim como também o depoimento da própria médica sobre seus pacientes e também o relatório médico do 1º Comar, da equipe militar que investigou esses episódios insólitos que aconteceram no norte e nordeste do Brasil. Um pouco mais dessa história do chupa-chupa para vocês. Depoimento da médica de Colares, a doutora Velaide Cecim. Disse que viu um objeto luminoso fazendo evoluções sobre a parte frontal da cidade sem produzir o mínimo de ruído. Sobre o atendimento de habitantes no posto de saúde de Colares, disse que seus pacientes apresentavam crise nervosa, paresia, cefaleia, astenia, tonturas, tremores generalizados, queimaduras de 1º grau e marcas de microperfurações no pescoço do homem e nas mulheres no seio. Relatório médico militar. Disse que os sintomas tratam-se de uma reação fisiologicamente normal, denominada descarga adrenérgica, que acomete pessoas diante de ocasiões de luta, fuga ou medo. São transmitidos de boca em boca e, de forma epidêmica, compartilhado por todos os moradores, circulando o clima de histeria coletiva. O que as pessoas acham que é o resultado da ação de raios luminosos de OVNI trata-se apenas de reações normais do organismo, causadas por medo do desconhecido. Informe do SNI de Belém. O informe atribuiu ao misticismo da população empobrecida
às regiões afetuadas. Acusa a imprensa de fazer exploração do assunto. Depoimento do padre Alfredo de Laó. Disse que viu um corpo luminoso, em baixa velocidade, sem ruído, a distância de 100 metros, pairando sobre a água. Subitamente aumentou a velocidade, desaparecendo no alto. Depoimento do então capitão à época, o Irangi Holanda. Sua distância era de uns 70 metros. Aquele monstro azul, embora tivesse um brilho muito forte, podia ser olhado diretamente sem que ardesse a vista. Não havia nada, apenas aquela luminosidade forte. Aquele objeto ficou parado durante os 3 minutos. Enquanto isso, olhávamos em silêncio. De repente, a luz se apagou rapidamente e pudemos ver o que estava por trás dela. Era novamente a bola de futebol americano em pé, a uns 100 metros de altura, parada e sem janela alguma. O parecer médico sobre as visões são fruto do estado da alma, em sintonia com o inconsciente, produzindo uma excitação psicomotora. Sobre as lesões. Lesões são ocasionadas por choque adrenérgico, pois as mulheres, instintivamente, no ato de proteção, levam as mãos aos seios e a ação motora contraindo as mãos em garra ocasionaram as lesões nas glândulas mamárias. Em outubro de 2007, o filho do sargento Flávio Costa, Fernando, declarou que foi responsável pela manipulação e ampliação de pontos luminosos em filmes fotográficos. Segundo o capitão Irangi Holanda, a maioria das fotografias de OVNIs, ao serem reveladas, não mostravam nada, fenômeno que sempre o intrigou. Segundo Holanda, o final da operação foi decidido após uma junta militar assistir ao último filme, onde uma nave gigante desce perto do destacamento da FAB, e da nave surgiu um ser vestido no escafandro e fez um sinal para eles. Tudo registrado em película, filme que nunca mais foi visto e talvez ainda esteja guardado em algum lugar nos porões do Condabara. Bem, minha gente, nessa história toda, 2 coisas me marcaram muito. Primeiro, a palavra do então capitão à época, o Irangi Holanda, de que a maioria das fotos que eles tiraram desses objetos voadores não identificados, quando reveladas, nada apresentavam, não tinham nada, como se fossem miragens. Você observa, você fotografar, não aparecer nada, porque é simplesmente uma miragem. Outra coisa que nós temos de pensar, tem-se todo o cenário onde os coadjuvantes, no caso os moradores, as vítimas, temos as autoridades, o prefeito, o poder legislativo, a médica do município, o padre, dando testemunhos sobre esses supostos descobridores, supostas luzes vampiras que supostamente sugavam sangue dos seios das mulheres e do pescoço dos homens. Mas não temos uma imagem sequer de uma nave espacial. Temos de luzes, não temos da nave. Não temos uma imagem sequer do protagonista dessa história. Cadê uma foto do ET? Cadê uma filmagem do ET? Não temos nada disso. Temos no final o capitão à época, o Irangi Holanda, falando que viu ele, mas seus companheiros, uma bola de futebol americano, formato ovalado em pé, na suposta nave, onde a luz se dissipou, apagou e apareceu aquela gigantesca bola azulada de futebol americano em pé. Mas não temos essa foto,
não temos essa imagem, temos nada disso. E por último ele fala de que um ser dentro de um escafandro fez sinal para eles, que tudo isso foi filmado. Mas não temos, cadê esse filme? Alega ele que deve estar nos porões do Condabra. Mas nunca veio a público, não temos nada sobre isso. Isso pode ter sido fenômenos atmosféricos desconhecidos, fenômenos naturais desconhecidos, ou, quiçá, experiências militares de potências estrangeiras em terras brasileiras. Coisas extraordinárias, eventos extraordinários, precisam de evidências também extraordinárias. Se não as temos, não temos por que acreditar nisso. Vejam o relatório dos médicos se contrapondo ao depoimento das autoridades e dos moradores locais. Bem, vocês podem deixar aí embaixo, nos comentários, as suas opiniões, conversem com os outros, discutam o assunto e vamos aprimorar esse episódio, tirar uma conclusão mais racional de tudo isso. A minha opinião é essa. Eu acho que, devido à ausência de evidências mais fortes, mais cabais, isso pode ter sido fenômenos atmosféricos desconhecidos ou, quiçá, experiências militares de potências estrangeiras em nosso país. Muito obrigado a todos vocês. Se gostou do vídeo, deixe seu like, faça seu comentário, inscreva-se no canal e acione o sininho. Obrigado.